Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos reúne aqui nessa noite privilegiada, nesse momento de comunhão e de gratidão a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Queria te convidar a ler comigo o Salmo 150, os primeiros 6 versos. Salmo 150. A partir do versículo 1. Salmo 151, convite ao louvor, diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Convite à adoração por meio do Salmo 150 nos cai muito bem numa noite como a de hoje. Como os irmãos sabem, hoje é o primeiro domingo do mês de dezembro e dentro do calendário cristão estamos iniciando aí o tempo do advento, da expectativa do Natal, do Messias. E esse é um tempo de gratidão, um tempo de olhar para o ano que já está no fim, com gratidão de lembrar que até aqui nos ajudou o Senhor. Cada um de nós que aqui está, nas lutas que passou, nos desafios, certamente pode chegar no dia de hoje dizendo exatamente assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Isso não quer dizer que não houveram desafios, lutas, frustrações, dificuldades, mas quer dizer que mesmo no meio deles, Deus se fez presente, Deus nos cuidou e Deus nos abençoou. E por isso, meus amados irmãos, nós somos chamados à gratidão, a louvar a Deus com todo o nosso ser, a olhar para esse texto da Escritura e tomá-lo como palavra nossa, usando-o para a nossa vida, louvando ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito a nós. E nessa noite, nós também, numa atitude de primícias também, louvamos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Os irmãos são testemunhas e participantes da realidade do nosso terreno, segundo a vontade de Deus, se Ele nos permitir, nosso futuro colégio, enfim, até aqui de fato e de verdade, nos ajudou e nos abençoou o Senhor. Por isso a Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, e que nós como povo dEle reunidos aqui, possamos, a uma só voz, seguir o conselho do salmista: todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos orar agradecendo por todo o bem que o Senhor tem dispensado a nós. Ó Pai bendito, nós nos curvamos em gratidão diante do Senhor. Nos prostramos reconhecendo, ó Pai, que se não fosse a Tua mão sobre nós, nós certamente não teríamos êxito na nossa caminhada. Nos curvamos reconhecendo que sem Ti nós nada poderíamos fazer. Ó Deus, nos prostramos com alegria por sabermos que Tu és grande, excelso, Criador de todas as coisas, mas que Tu te importas com pequeninos como nós. E muito mais do que nos notar e se importar conosco, Tu nos amas de forma tão grande, ao ponto de ter nos dado o Seu único Filho, para que, crendo nele, nós tivéssemos a vida eterna. Te adoramos por essa bendita condição, que é fruto da Tua graça, que é fruto do Teu amor. Te louvamos porque o Senhor decidiu nos amar, e essa é uma realidade que independe da nossa pequenez, da nossa falha, da nossa falta de condição, mas depende somente da Tua fidelidade e do Teu amor. E por isso, ó Senhor, nós como Teu povo reunido aqui, queremos render ao Senhor toda a adoração que pudermos entoar com os nossos lábios, com nossa vida. Sabemos que ela, por mais
genuína que flua do nosso coração ainda é imperfeita pela nossa temporalidade, mas temos plena convicção de que Tu, nessa atitude de adoração que flui do nosso coração, Te agradas de nós. E por isso, queremos que Tu sejas exaltado, bendito e louvado aqui, porque nós somos o Teu povo, povo que foi lavado, remido, comprado, transformado e de forma eterna, garantido na Sua presença, pelo mérito de Jesus Cristo. E por Ele oramos gratos por tudo aquilo que Tu és e por tudo aquilo que Tu fazes, no nome de Jesus. Amém. E porque Ele é digno de toda a nossa adoração, quero te convidar para que nós cantemos com alegria ao nosso Deus. E peço ao nosso Ministério de Música que nos conduza no primeiro momento de cânticos. E os irmãos que puderem se colocar de pé, eu te convido, cantemos ao Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia. Os irmãos podem se assentar por um instante. E essa é a bendita condição que alcança a nossa vida. Pelo mérito dele, nós que não éramos povo, hoje somos povo de Deus. E essa bendita condição nos dá a privilegiada condição de nos achegarmos à presença de Deus. Deus é santo, como cantamos, é digno de ser adorado. Deus não se coaduna com o pecado. Quando Cristo leva sobre si as nossas condições, os nossos pecados, houve por um instante uma fissura naquilo que era indivisível, na Trindade, ao ponto de Cristo dizer: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, Cristo carregando sobre si toda a condenação do nosso pecado, nos representou, e pela morte dele,
nós podemos ter vida e vida eterna e abundante. E por isso Ele nos deu essa nova condição, esse novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sacrifício do Senhor. Agora temos o privilégio de estarmos na presença de Deus. E de, nas vezes em que errarmos o alvo, em que pecarmos, temos o privilégio de pedir perdão, de sermos ouvidos e de sermos perdoados pelo Senhor. Eu quero te convidar, por alguns instantes, a fechar os seus olhos e a pedir ao Senhor: Senhor, sonda-me, mostra se há em mim algum caminho mau. Senhor, mostra se em algum momento da minha caminhada, ações, omissões, em pensamentos ou em palavras, eu ofendi o teu propósito, a tua vontade. E perdoa-me, molda-me, muda-me, Senhor, para que eu caminhe somente segundo o teu querer, porque somente Ele é bom, é perfeito e é agradável. Após alguns instantes de oração silenciosa, gostaria de pedir à nossa irmã Júlia que fosse a voz da igreja numa oração de confissão de pecados. Oremos. Deus querido, louvado seja teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos na tua casa. Obrigado a Deus pelo acesso ao Senhor, Pai, através da cruz de Cristo. Nós, ó Deus, queremos colocar o nosso coração diante de Ti, a nossa vida diante do Senhor, e clamar, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Ó Deus querido, como nós somos pequenos diante da Tua graça, como nós somos fracos, ó Pai, diante do Teu poder. E, ó Deus, por isso nós queremos Te pedir, ó Deus, para que o Senhor sonde o nosso coração. Ó Deus, examine os nossos pensamentos e nos ajude, ó Deus, a reconhecer em quais áreas, ó Deus, nós estamos desonrando o Senhor. E assim, ó Deus, mude o nosso caminho. Para que, ó Deus, os nossos dias sejam dias de louvor ao Senhor, ó Pai, de engrandecimento do Teu nome. Por isso nós clamamos pelo Teu perdão, pelo sangue de Jesus, ó Deus, para nos cobrir e nos lavar, ó Deus, de todo o pecado, e nos fazer, Deus, alvos como a neve. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos por essa graça, e Te pedimos, ó Deus, para que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, confirme no nosso coração, a cada dia, ó Deus, o cuidado do Senhor sobre nós, nos ajudando, ó Deus, a caminhar segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E por isso, porque Ele é fiel, nós podemos descansar sobre esse real e verdadeiro perdão sobre nós. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por isso nós podemos, com alegria, prestar o nosso culto ao Senhor. Nesse momento nós queremos cumprimentar a cada visitante que está conosco nessa noite. Nós não temos o hábito de pedir que as pessoas fiquem de pé, digam o seu nome, porque há pessoas que ficam de fato constrangidas com isso. Mas se você nos visita nessa noite, fique muito à vontade e saiba que nós estamos felizes com a tua presença e que há um ministério de recepção pronto para te acolher em qualquer dúvida, para te orientar em alguma questão. Está ali a Vera e o Kleber, a porta disponível para todos os nossos visitantes que tiverem alguma dúvida, alguma realidade que desejem saber da igreja. Fiquem à vontade para procurá-los ao final do culto, mas saibam que nós ficamos alegres com a sua presença aqui. E uma outra coisa é que você que nos visita, fique muito à vontade. Esse é o momento em que nós, em obediência à palavra do Senhor, entregamos a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. E fazemos assim porque a Bíblia diz que é assim que a igreja precisa fazer. Mas fazemos com alegria também, porque a Bíblia diz, através do texto do apóstolo Paulo, que cada um contribuísse segundo tivesse um coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E nós assim o fazemos porque compreendemos que todo bem que alcança a nossa vida é fruto da bondade de Deus. O pão que temos a cada dia é fruto da misericórdia renovada de Deus sobre a nossa vida. E por isso, nessa percepção de gratidão, nós, como povo dele, tornamos a ele um pouco daquele tanto que ele tem nos dado, muito além daquilo que precisamos. Os irmãos certamente devem ter visto aí nos bancos um envelope um pouco diferente,
é porque hoje também nós estamos, primeiro domingo de dezembro, primeiro domingo do tempo do Advento, dia de primícias, fazendo uma campanha especial pelo nosso terreno aqui ao lado, né? O envelope tem aí essa carinha aqui, e tem até um QR Code, o código Pix, que hoje tem todas essas modalidades para que a gente possa, se desejar, participar. Mas o que eu quero é que você fique muito à vontade e, principalmente, os nossos visitantes não se sintam constrangidos com esse momento, que para a igreja é um momento de alegria e de grande privilégio, porque Ele tem cuidado de nós. Nos bancos aí, acho que tem os envelopes. Caso falte, você pode procurar a Eliane ali atrás também. Nossa diaconia está ali, apostos também. Mas que nós possamos, em tudo isso, fazer com alegria, porque Ele nos perdoou, porque Ele vive e reina e porque Ele nos garante em Cristo Jesus, eternamente, na presença dEle. Amém? Se você pode, eu te peço, coloque-se de pé, cantemos ao Senhor. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há.
Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder pertence ao Senhor. Nós nos curvamos, ó Deus, prostrados e gratos, porque Tu és grande, excelso, todo o universo é obra de Tuas mãos. Mas o Senhor está perto daqueles a quem o Senhor amou. Nós Te louvamos, ó Pai, porque pela Tua boa mão sobre nós, nada tem nos faltado. É porque o Senhor caminha junto a nós, que temos, ó Deus, muito além daquilo que precisamos. Porque o Senhor é o supridor de todo bem que alcança a nossa vida. E por isso, ó Deus, rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor, reconhecendo que toda a bênção que alcança a nossa vida é fruto da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua graça sobre nós. Te louvamos, ó Pai, e pedimos que cada recurso tornado a Ti, em gratidão, em culto ao Senhor, seja usado somente para a honra, glória e louvor do Teu nome. Dá sabedoria, ó Pai, àqueles que administram esses recursos, para que eles sejam assim empregados. E a todos nós, como Teu povo, suplicamos, ó Deus, que a Tua boa mão continue conosco, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Mas se Tu estás junto a nós, nós já somos mais do que vencedores. Aleluia. Te louvamos por todo o sustento, por toda a provisão. Pedimos que o Senhor continue dando semente ao Teu povo, para que semeemos na Tua obra. Ó Deus, abre as portas para aqueles que estão com dificuldades. E em tudo isso sejas Tu, ó Senhor, glorificado. Porque essa é a razão da nossa vida. Louvamos-Te, gratos por tudo que és e por tudo que fazes no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Nós temos a alegria de nos reunirmos nesse lugar para louvarmos o nome do nosso Deus. E nós estamos caminhando para o final de mais um ano na nossa vida. Tempo onde a gente reflete sobre as coisas que a gente fez, sobre o que a gente quer fazer no ano que vem. E nesse tempo eu queria convidar os irmãos a pensarem junto conosco sobre a importância de nós não termos apenas momentos aqui dentro do templo de adoração e de louvor ao Senhor. Que nesse tempo, nesse mês de reflexão, nós possamos voltar o nosso coração a Deus e pedir para que Ele nos mostre aonde Ele quer nos usar. Seja aqui na igreja, seja onde a gente trabalha, onde a gente estuda, aonde o Senhor quer usar a nossa vida. Nós existimos para fazer Jesus conhecido e nós não podemos passar mais um dia da nossa vida sem que isso aconteça. Então que durante esse tempo nós possamos nos colocar diante da presença de Deus e clamar para que Ele use a nossa vida integralmente para a glória dEle, para o louvor do nome dEle, para que esse louvor, para que essa adoração não se resuma às músicas que a gente canta aqui, mas a toda a nossa vida, a tudo que a gente faz. Principalmente para a grande obra que o Senhor deixou para que nós fizéssemos aqui. Amém? Todas as tribos e raças irão louvar o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Bendito seja o Cordeiro, Rei das Nações, aquele que nós servimos. Aleluia. Povos e raças, muitos
Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. seja o teu santo nome. Nós, ó Deus, te rendemos graças nessa noite, te agradecemos, ó Pai, pela bondade do Senhor na nossa vida, e te pedimos, Deus, para que essa música que nós acabamos de cantar seja verdade no nosso coração, ó Deus. Que nós possamos, de fato, ó Deus, honrar o teu nome com a nossa vida. E ainda, ó Deus, que os dias se tornem difíceis, ó Deus, ainda que o caminho seja complicado, ó Pai, no próximo ano, nós sabemos que a graça do Senhor é suficiente para nós. Nós sabemos que nós podemos confiar em Ti, no Teu cuidado, no Teu amor. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude a enxergar que é no Senhor que nós encontramos toda a força, que é no Senhor que nós encontramos todo o poder, e que em Ti, ó Deus, nós podemos descansar. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, Tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante Ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, Tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que
é suficiente para as nossas vidas. A tua graça, ó Deus, supre os nossos medos, ó Pai. O teu amor, ó Deus, nos alcança e nos permite, ó Deus, honrar o Senhor com as nossas vozes, com as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nos aperfeiçoa no teu poder, ó Deus, no teu amor, para que sejamos de fato, ó Deus, servos do Senhor, ó Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Olhar para os nossos dias, olhar para a cruz do Senhor e fazer dela a nossa oração de gratidão, de honra, um momento onde nós iremos engrandecer o nome do Senhor, não pelas coisas que Ele já fez ou que Ele tem feito por nós, mas por quem Ele é, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é tudo que a gente precisa. E é nesse Deus que nós descansamos e confiamos a nossa alma, a nossa vida, as coisas que nos rodeiam, porque nós sabemos que não importa o que aconteça, Ele é o Deus de toda a salvação, de todo o poder e de todo amor. Que você aproveite essa canção para engrandecer o nome do Senhor, para dizer palavras de amor, de gratidão a Deus. Levante a sua voz para engrandecer o nome do Senhor. Que o Senhor seja exaltado no nosso meio, em nome de Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois
Louvado seja o nome do Senhor. Nós te rendemos, ó Deus, graças. Nós te rendemos, ó Deus, todo louvor, toda honra e toda glória ao teu nome, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome. Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, porque sem o Senhor, ó Pai, nada disso seria possível. Deus querido, que nós possamos entender, ó Pai, de uma vez por todas, o que significa o sacrifício de Jesus na nossa vida. O que significa o sangue derramado em favor, ó Deus, de cada um de nós. Ó Pai amado, nós te rendemos graças e louvores, ó Deus, nessa noite. E clamamos, ó Deus, para que o Espírito Santo do Senhor conduza a nossa vida. Para que, ó Deus, a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor não se resumam, ó Deus, a esses minutos que nós passamos juntos aqui. Mas que seja, ó Deus, um tempo eterno, ó Deus, na nossa vida. Que seja, ó Deus, a cada segundo, a cada atitude, a cada escolha que nós fizermos, ó Deus, que tudo seja em honra e adoração ao Senhor. Deus amado, motiva o nosso coração para o teu trabalho, para o serviço do teu reino, para que, ó Deus, a tua igreja avance, para que o seu nome seja conhecido, e assim, ó Deus, toda a terra, ó Deus, possa entender que só tu és Senhor de todas as coisas. Ó Pai amado, em nome de Jesus, fale ao nosso coração essa noite. Usa, ó Deus, da tua palavra, a vida do nosso pastor, ó Deus, para que a tua verdade se estabeleça em nós. E assim, ó Deus, saiamos daqui repletos do teu Espírito. Saiamos daqui, ó Deus, repletos da tua verdade. Para que, ó Deus, nós possamos sim, de fato, ó Pai, fazer o Senhor conhecido em todos os lugares. Nós te honramos, te bendizemos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar as crianças menores de 6 anos para virem à frente. Enquanto elas se dirigem, 3 recadinhos rápidos aqui. Primeiro, essa semana a reunião do Desperta Débora vai ser diferente, né, Lia? Vai ser num dia diferente, num horário diferente, eu acho. Vai ser na casa da Lia, segunda-feira, amanhã, às 7 horas da noite. É isso mesmo, né, Lia? 7 horas na sua casa, então. O pessoal do Desperta Débora esteja atento aí, não será na terça, mas na segunda. E no domingo que vem, meus irmãos, nós teremos 2 atividades aqui, dignas de nota, de importância. Primeiro de manhã nós vamos ter a nossa feira missionária, que os irmãos já estão acostumados com ela, mas de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos ter aí uma feira literária, vários livros muito bons, com preços muito bacanas, e outros irmãos perguntaram se podiam colaborar, como de sempre, trazendo aí as quitandas. Pode trazer, procura aí o Conselho Missionário, o André, o César, o Abner, a Eliane, né, e esteja aí combinando com eles direitinho. E à noite nós teremos nosso culto aí em ação de graças pelos nossos formandos 2023. Então, a excepcionalidade é essa aí. Vamos com as crianças cantar agora.
no mundo alguém forte com poder pra fazer tudo o que quiser. Sim, Deus faz todo o seu santo e bom querer. Sou feliz porque cuidará de mim e sei que fará o melhor pra mim. Sim, Deus faz todo o seu santo e bom querer. Deus é o mesmo, nunca vai mudar. Seu próprio nome Ele exaltará. Mesmo os teus planos há de dirigir. Sempre vai fazer o que é melhor pra ti. Há no mundo alguém forte com poder pra fazer o que quer fazer. Sim, Deus faz todo o seu santo e bom querer. Sou feliz porque cuidará de mim e sei que fará o melhor pra mim. Sim, Deus faz todo o seu santo e bom querer. Não vou me preocupar, nem vou temer, pois Deus controla o que me acontecer. Se eu cair ou se ficar de pé, o melhor meu Deus fará no que vier. Sim, Deus faz todo o seu santo e bom querer. Sim, Deus faz todo o seu santo e bom querer. Amém. Vamos orar então pelas nossas crianças. André, você pode orar pelos nossos meninos e meninas? Amém. Amém. Deus abençoe nossas crianças, os professores também. Essa aqui está distraidinha da Silva aqui, ó. A galera já está indo. Está aqui viajando aqui. E agora eu queria chamar essa turma um pouquinho mais experiente, né, dos 6 para cima. Aí já chegou 2 aqui que já são craque nas tarefas aqui, hein? E hoje a gente tem uma missão que vai ser tríplice hoje. Geralmente vocês fazem isso, né? Mas eu vou pedir para vocês hoje, deixa eu esperar ver se chega mais alguém, são só vocês mesmo. Então, pessoal, hoje eu vou pedir para vocês, no desenho de vocês, da forma que vocês acharem melhor, citarem 3 exemplos, 3, coloquei 3 aqui aleatoriamente, de que tipo de palavras vocês devem usar, que devem ser ditas por vocês, no relacionamento que vocês têm com as pessoas, para que essas pessoas conheçam a Deus, tenham uma vida melhor. Que tipo de palavras vocês devem usar? Aí vocês podem desenhar o exemplo, né? A imaginação eu sei que vocês têm de sobra, e aí eu não vou interferir na criatividade de vocês, não. Beleza? Entendeu, Emanuel? Deu para pegar aí? Vai ser mais ou menos? Tranquilo? Então vamos orar, pedir a Deus para abençoar a nossa vida. Obrigado, Pai, pela vida dessas crianças, abençoa a vida deles, abençoa a todos nós como teu povo e fala-nos ao coração. Que nessa atividade, muito mais do que a ludicidade, o teu Espírito possa falar ao nosso coração, falar ao coração desses meninos e meninas, e que a tua vontade se estabeleça sobre nós. É a nossa oração grata por tudo no nome de Jesus. Amém. A Ana Clara já está ali com o caderninho. E a nós que não vamos desenhar, mas vamos meditar, eu te convido a abrir sua Bíblia comigo, lá em Tiago 3, a partir do versículo 1. Tiago, capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres,
sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce, somente até o verso 12. Meus amados, nós estamos já há umas boas semanas nos detendo ao texto de Tiago. E Tiago é um dos livros mais fascinantes da Bíblia. E eu me arrisco a dizer isso porque poucos são os autores bíblicos que trabalham tão bem na esfera da vida prática quanto ele. Tiago é direto, e ele fala de coisas que nos atingem de forma real, verdadeira e direta. Por exemplo, domingo passado, encerrando a exposição do capítulo 2, nós vimos que viver uma fé que não produz frutos, que são práticos, que são tangíveis, é na realidade viver uma farsa. E hoje, iniciando aqui o capítulo 3, nós vemos que, mais uma vez, a praticidade ou a aplicabilidade do ensino nos saltam das páginas da Escritura. E essa, meus irmãos, é mais uma daquelas sessões que tratam do problema prático do cristão e seu uso da língua. Algo muito natural, comum, perceptível e próximo a nós. A transição do tema que nós vimos ali no final do capítulo 2 ocorre de forma natural. Tiago aqui está preocupado com as palavras, bem como com as obras do cristão. E ele começa dizendo, no versículo 1, de uma forma muito interessante: meus irmãos, não insistam em se tornarem mestre. Lembrem-se, os mestres serão julgados com mais rigor. Aparentemente, nesse início aqui, a ânsia entre os primeiros cristãos de assumir o papel de mestres, de professores, motivou a Tiago a começar esse texto dessa forma, a escrever essa seção da carta. E para uma melhor compreensão dessa passagem, há um teólogo alemão, e eu sempre falo teólogo alemão, porque se eu falar pastor alemão, vocês vão pensar que é outra coisa. Mas há um teólogo alemão chamado Richard Lenski, que argumenta que nós deveríamos lembrar que nas primeiras igrejas, qualquer membro podia falar nas reuniões. Nós vemos, por exemplo, o texto de 1 Coríntios 14, do 26 até o 34, nos instruindo a respeito disso. Qualquer irmão poderia contribuir com alguma palavra. No entanto, Paulo coloca ali algumas restrições. Essa contribuição deve ocorrer apenas com o propósito da edificação, e ela deve ocorrer com uma devida ordem. Somente 2 ou 3 devem falar, e as mulheres, no contexto de Corinto, deviam se manter em silêncio. Nós vemos que Tiago aqui apresenta as mesmas ideias. E, mais uma vez, Tiago identifica-se aqui com os seus leitores.
Meus amados, essas admoestações, elas não têm a intenção de proibir qualquer cristão de fazer o que for possível para orientar outras pessoas na vida e na conduta cristã, não é disso que ele está falando. Na realidade, essa orientação visa lembrar-nos das nossas responsabilidades, em vez de nos impedir das nossas obrigações. A advertência, ela é dirigida às pessoas teimosas e àqueles que estão procurando fama, procurando aparecer. E Tiago está dizendo, olha, não sejam ansiosos por dirigir a vida dos outros, porque essa tarefa requer grande responsabilidade, meus. Queridos, a ideia do mestre, ela presume aqui um conhecimento maior, uma luz adicional, algo que requer uma vida mais intensa. E é isso que Tiago está falando, porque se nessa intenção nós falharmos, nós vamos receber um juízo proporcional, mais duro, porque temos menos desculpas para errar. O apóstolo nos lembra de que todos nós tropeçamos. E ele diz, todos tropeçamos em muitas coisas, no versículo 2. Talvez uma tradução mais adequada à nossa língua seria, todos nós cometemos erros. De fato, nenhum de nós está isento a errar. Nenhum de nós está numa condição de sermos impecáveis. Todos nós podemos tropeçar, todos nós temos, inclusive, grandes chances de cometermos equívocos e somos propensos naturalmente ao erro. E por isso, corremos sérios riscos de assumir voluntariamente, o papel de guia. Nós corremos sérios riscos se nos aventurarmos nessa realidade. John Wesley, famoso avivalista, disse certa vez, não coloque mais sobre as suas costas do que Deus confiou a você. Não tome sobre você algo que Deus não te pediu para que você fizesse, visto que é tão difícil não ofender ao falar muito. E Tiago fala do uso correto da língua. Do versículo 2 até o 5, Tiago começa a sua discussão ao falar do falar cristão em conexão com as responsabilidades dos mestres. E a frase começa assim, se alguém... E aí, ele estende a aplicação a todos nós. Nós vemos de uma sessão micro, falando de mestres, mas ele estende a todo cristão, dizendo, se alguém deseja tal realidade. E por isso ele parte de um princípio orientador. Tiago usa aqui um artifício da repetição da palavra, ou de palavras, para aumentar a ênfase naquilo que ele quer dizer. Tropeçamos, na parte primeira do verso 2, é seguido por tropeça na segunda parte do mesmo versículo. E assim, meus irmãos, ele diz que se alguém não tropeça em palavra, ou seja, se não comete erro no falar, podemos ser considerados, segundo a linguagem do autor, homens perfeitos. Alguém que controla as suas palavras pode refrear, pode guiar, pode controlar toda a sua conduta. Meus irmãos, isso provavelmente não é um termo literal, porque um homem poderia manter a sua fala sob controle e mesmo assim pecar de outra forma. Nós poderíamos ser vigilantes na emissão de sons e de palavras, mas sermos tão pecadores ou até mais do que aquele que tem a língua mais solta por aí. Tiago está usando um tipo de provérbio para nós aqui. Uma generalização para enfatizar o lugar-chave da fala na vida cristã. E aqui ela é comparável à afirmação que Jesus fez lá em Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras serás condenado. O que Tiago quer dizer aqui com perfeito varão, com homem perfeito, o adjetivo perfeito na língua grega é teleios. E normalmente essa palavra é usada com o propósito ou a função do substantivo modificado. O que isso quer dizer? Nesse contexto, meus irmãos, ela poderia significar aqueles que alcançam plenamente o seu elevado chamado. O cristão, que é cristão no seu falar, ele está agradando plenamente a Deus. Ele é, como a linguagem do texto diz, perfeito varão, no sentido de que Jesus ordenou aos seus discípulos a falar
franca e diretamente, e acrescentou: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. E à luz dessa verdade, meus amados, um cristão, ele pode se unir à oração do salmista no Salmo 19,14, que diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. E por isso Tiago lança a mão de algumas ilustrações. Ele fala uma palavra, refrear, aqui no verso 2, e essa palavra levou Tiago a usar a ilustração do freio de boca de cavalo mesmo. Né? Quem já viu um cavalo arregimentado, pronto, né? Ele tem aquela coisinha na boca. E ele diz que a língua, ela é um pequeno membro, no versículo 5, mas ele nos lembra que o tamanho do instrumento não é a verdadeira medida da significância das nossas palavras. 3 figuras marcantes são usadas aqui para chamar a atenção do leitor para essa verdade. As primeiras 2 ilustram valores positivos do falar controlado, o freio na boca dos cavalos, né? É uma coisa pequena, mas usar o freio literalmente, ao controlar ali a boca do cavalo, nós guiamos aquele animal por inteiro. E ele fala também do leme, que em comparação ao navio também é uma peça minúscula, mas que, se usada de maneira segura e com perícia, leva aquela embarcação ao destino que o piloto quiser. E com isso, o autor está mostrando para nós que algumas coisas são muito pequenas, mas que podem produzir bastante resultado na vida das pessoas. Coisas que podem parecer insignificantes, podem ter grande valia na nossa vida. Isso se aplica perfeitamente à nossa fala, meus irmãos. E a nova tradução da linguagem de hoje diz assim: isso que acontece com a língua muito pequena, ela se gaba de grandes coisas. Embora os efeitos de falar estejam com frequência fora da proporção em relação ao tamanho da língua, esses efeitos podem sim ser salutares, podem ser construtivos. E Tiago diz que a chave aqui é o controle. E esse controle é dever nosso, enquanto cristãos. Nós precisamos zelar por isso. Deus nos deu essa condição de viver assim. E por isso esse zelo precisa ser diligente da nossa parte, porque caso nós não façamos assim, podem ocorrer verdadeiras tragédias. A terceira figura que Tiago usa e que contrasta a magnitude da causa e a extensão dos efeitos, ela também introduz a ideia do resultado trágico do falar incontroladamente. Vede quão grande bosque, ou quão grande floresta, um pequeno fogo incendeia. E ele diz lá no versículo 5 e 6, a língua também é um fogo. Tiago aqui, ele descreve a língua perversa, e esse fogo que é comparado aqui, ele destrói com o seu calor e contamina todo o corpo, conforme o verso 6. O incêndio inflamado por uma língua descontrolada é causada pelo diabo, é inflamada pelo inferno. E o discurso da natureza é interpretado aqui da seguinte forma: o curso normal dos afazeres humanos é inflamado, tornando-se destrutivo para a humanidade, por línguas perversas. Você e eu não existimos meramente como entidades separadas, como ilhas no mundo. Cada um de nós não é uma casa separada da outra. As atitudes que temos afetam não só a nossa vida, mas todo o nosso entorno. E Tiago nos vê como casas aqui que estão reunidas em uma grande cidade. E um fogo que acende uma casa, ele logo se espalha e tornará-se um grande incêndio, destrutivo por todo o seu redor, meus irmãos. O sentido do versículo todo é bastante claro, numa tradução que eu não uso muito, mas que eu tenho lá para esses tipos de recursos da Bíblia Viva. Diz assim: a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo, e é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Tiago usa da figura de uma grande tragédia, de um grande incêndio,
para dizer que esse pequeno órgão, essa pequena parte de nós, pode ser um instrumento de profunda destruição. A figura do fogo enfurecido e fora de controle sugere uma nova comparação. Versículo 7, a palavra porquê aqui, indica uma explanação adicional dos resultados trágicos de uma fala descontrolada. Feras selvagens de todo tipo têm sido domadas e submetidas a servir o homem, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, ele diz no versículo 8. A referência à domesticação de animais selvagens parece uma alusão ao domínio dado originalmente ao homem sobre todas as criaturas inferiores, que não foi perdido como, infelizmente, aconteceu com o controle da língua. O ser humano caído no Éden teve uma série de prejuízos, mas ele continua sendo, dos seres criados, o mais dotado de todos. Mas na queda, essa língua se tornou uma realidade incontrolável. No versículo 7, o autor novamente mostra o seu prazer pela repetição e pela literação aqui. Ele diz, toda a natureza, e a palavra aqui é physis, de bestas feras, foi domada pela natureza humana. A língua teimosa está cheia de peçonha mortal. Você pode fazer um link direto com o que está escrito no Salmo 58, 4 e também no 140, do 1 ao 3. E com essa ligação direta, alguns intérpretes entendem que esse texto quer dizer que uma pessoa não pode controlar a língua da outra. Eu não posso ser responsável pelo que você diz. Eu não tenho esse poder e essa condição. E, no entanto, todo o contexto parece mostrar claramente que Tiago está falando não disso, mas do autocontrole, de você para você mesmo. Nenhum homem pode domar a sua própria língua, porque a sua motivação para o mal vem de impulsos poderosos. Não por escolha própria, a língua é incendiada pelo inferno. Parece que se nós encerrássemos aqui, nós estaríamos vendo um filme triste, uma realidade que nos jogaria no chão e não nos traria solução. Mas louvado seja Deus, meus amados, porque o texto não termina diante dessa percepção. Do versículo 9 até o 12, Tiago fala da condição que nós temos e que devemos buscar de purificar o nosso coração para controlar a nossa língua. Do versículo 3 até o 8, Tiago escreve a respeito da língua e a natureza humana do homem caído. Naturalmente nós somos assim. Mas no versículo 9, uma nova dimensão aqui é introduzida, enquanto o apóstolo discute o falar dos crentes. E ele diz, meus irmãos, versículo 10, a língua é a expressão dos pensamentos do homem e a revelação se ele está dominado pela vontade própria ou pela obediência à vontade de Deus. A língua dobre é tão incongruente no cristão quanto uma fonte onde manam água doce e água amarga, como está no versículo 11, ou como uma figueira, no versículo 12, que produz azeitonas. É algo que é impensável, é algo que é antinatural, é algo que não deve existir. E por isso, mais uma vez, citando o teólogo alemão Richard Lenski, e que ele escreve o seguinte a respeito disso, a respeito da expressão, com ela bendizemos a Deus. Os leitores, sem dúvida, continuavam seguindo o costume judaico, que era de acrescentar, bendito seja Ele, sempre que mencionavam o nome de Deus. Esse é um costume natural do judaísmo. Toda vez que se pronuncia o nome de Deus ou qualquer termo correlato, se diz a frase, bendito seja Ele. E sempre que eles mencionavam isso, essa era uma expressão apropriada de reverência para cada judeu, para cada cristão primitivo. No entanto, meus irmãos, o que estava acontecendo com eles é o que Tiago traz à tona. Eles estavam se esquecendo do segundo mandamento do nosso Deus, não tome o nome do nosso Deus em vão. Eles estavam falando coisas da boca para fora. Eles estavam citando Deus, mas sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, distante de Deus, vivendo uma vida à parte de Deus, vivendo uma vida distante que ofendia a Deus.
E assim, provocados pela ira, eles estavam amaldiçoando os seus irmãos, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e dizendo o nome de Deus, dizendo, bendito seja Ele. Quanta incoerência! Uma mesma boca que bendiz a Deus, mas que amaldiçoa o seu semelhante. E o Novo Testamento é claro em nos ensinar que mesmo uma maldição murmurada ou qualquer disposição irada contra o próximo é uma contradição à nossa fé cristã. É algo que não se coaduna com aquilo que nós dizemos ser, meus irmãos. Confira Mateus 5:22. Não convém que se faça assim. É o que ele diz no versículo 10. Não é isso que é esperado de vocês. Como dizia minha mãe quando eu queria ir num lugar que ela não deixava, vocês não são todo mundo. Vocês não podem fazer igual todo mundo faz. Entre os cristãos, essa é uma atitude que afronta a Deus. E quantos cristãos, infelizmente, são chegados numa fofoca, são chegados numa falação da vida dos outros. Misericórdia, meus irmãos. Nós não deveríamos ser assim. Essa é uma condição antinatural, uma contradição que é tão inesperada quanto imoral para nós. A palavra porventura ou por acaso, na versão Nova Almeida atualizado, no versículo 11, nos mostra isso. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? E essa é uma pergunta que espera um sonoro não como resposta. O sentido é, você certamente não espera isso, né? Uma fonte de água doce que dá água salgada. Ninguém que visita fontes de águas salgadas espera tirar dali água doce. É impensável. Você não pode encontrar no Mar Morto uma fonte de água doce, porque ali é puro sal. E se isso acontecesse, aquela água doce misturada à salgada, uma estragaria a outra e nenhuma das duas ia ficar prestando no final das contas. Meus irmãos, o outro exemplo é o pomar e a vinha, que ensinam a mesma verdade. Conhece-se o fruto pela árvore. Jesus lembrou muito bem aos seus ouvintes que não se podem colher uvas de espinheiros nem figos dos abrolhos. Mateus 7,16. E aqui Tiago reverbera isso. Tiago faz um eco a essa verdade quando ele pergunta, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Não pode. E a conclusão que nós chegamos é que para tudo isso, esse mal incontido que Tiago diz, que está atrelado à nossa natureza caída em Adão, nós precisamos tomar do remédio de Deus. Quando Tiago declara, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ele sabe que há uma solução para essa condição não natural que alcança a nossa vida. Essa solução que Tiago diz que existe é encontrada na sabedoria que vem do alto, que está no versículo 17. Ela é encontrada na libertação da inconstância que ocorre quando o homem pede com fé, não duvidando, conforme nós vimos no capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Meus irmãos, Tiago está falando a verdade quando diz que nenhum homem pode domar a sua própria língua. Mas, aleluia, Deus pode. Deus pode domar. Jesus perguntou, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a sua boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12, 20, do 34 até o 35. Se nós formos a um outro texto, o conselho do nosso Senhor é claro, limpa primeiro o interior, para que também o exterior fique limpo. Mateus 23, 26. E o que Jesus está dizendo com isso é que quando a vida interior está limpa e controlada pelo Espírito Santo de Deus, o falar do cristão pode sim ser disciplinado, de tal maneira que agrade a Deus. A língua, apesar de teimosa, apesar de rebelde, está enjaulada na boca. E Deus pode dar graça para fechar a jaula quando ela precisar ser fechada. Nós temos a dotação do Espírito Santo. E por isso nós podemos concluir com um soneto que diz assim, faça-a passar, antes de falar a palavra, por 3 portões de ouro. Primeiro, é verdade o que eu digo? O seguinte é
é necessário o que eu estou falando. E o seguinte é o último e o mais estreito. É abençoador aquilo que eu vou dizer? E se finalmente alcançar os meus lábios, ela passar por esses 3 portões, então você poderá dizer o que queres, sem ter medo do resultado do seu falar. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos proclamadores de vida. Nós somos chamados para proclamarmos a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a cura para o mal que é generalizado na raça humana, que é a condenação do pecado. Nós somos chamados para proclamarmos a verdade, mesmo que ela doa, mas a verdade que emana da Escritura. Por vezes, somos tentados, como os cristãos a quem Tiago escrevia de forma imediata, a dizermos, como diz no popular, vou dizer umas verdades para você. E às vezes são verdades que são apenas minhas. Jesus disse e nos aconselhou, dizei sempre a verdade, em amor a todas as pessoas. Porque a verdade da Escritura está aí, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa caminhada, para fazer nascer em nós uma nova realidade, de um Deus que fez todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Ele nos ajude a que sejamos proclamadores de vida, de bênção e de verdade do céu, sobre tudo aquilo que está à nossa volta. Amém? Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a sermos controlados, não pela nossa força, não pela nossa disposição, mas pelo Santo Espírito, o nosso Consolador, aquele que nos faz lembrar todas as coisas que o Cristo fez por nós. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra é fonte de vida ao nosso coração. Nessa hora nós suplicamos, ó Deus, pelo Teu socorro sobre nós. Confessamos, ó Senhor, que por muitas vezes nós somos precipitados ao falar, somos por vezes ansiosos e agimos por nós mesmos. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa bobagem, pela nossa independência, às vezes, e autonomia do Senhor. Ajuda-nos a depender de Ti até nas pequenas coisas. Como diz o texto, a língua tão pequena causa grandes estragos. Ajuda-nos, ó Deus, a que todo o ser, toda a nossa vida, seja controlado pelo Senhor, para que em nós se manifeste a Tua vontade, pois só ela é boa, só ela é perfeita e só ela é agradável. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos aqueles que apontam para Cristo e que não sejamos pedra de tropeço para ninguém que esteja à nossa volta. Que o nosso falar, que o nosso agir reflita o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. E que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver refletido em nós, na imperfeição da nossa temporalidade, um pouco daquilo que Tu és. Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, te agradecemos, porque Tu tornas isso possível na dotação do Teu Espírito a nós. E por isso Te somos gratos, no nome de Jesus. Amém. Queria chamar os nossos desenhistas, artistas, aqui à frente. E a nossa tarefa tríplice de hoje, que eu pedi aos meninos para fazerem, cite 3 exemplos de que tipo de palavras devem ser ditas, por mim, obviamente, no meu relacionamento com as pessoas. Pastor Paulo, conta para nós aí. Não falar mal de Deus, respeitar o colega, não brigar. Muito bom, São Paulo. Posso mostrar o seu desenho para o povo? Aqui o desenho do Paulo, aqui. Deixa eu pegar para cá para o povo te ver. Está de parabéns, Paulo. Deus te abençoe. Manuel. Que Jesus é bom, que Jesus perdoa, em Jesus pode confiar, que Jesus salva. Ainda teve uma quarta de brinde aqui, hein? Só ouvir verdades. Que Deus te abençoe, viu, meu irmão? E aí, dona Anne, você não vai falar, não? Quer ser eu mesmo? Tratar as pessoas com amor e carinho, saber agradecer. Olha só que coisa boa, hein? Saber agradecer, ajudar e orar,
sabedoria no falar e mansidão. Isso tudo serve para todos nós, né, meus irmãos? Né? Jesus, na vida das nossas crianças, tem muitas coisas para nos ensinar. Quer falar? Você também está com timidez agora? Não é possível. Olha só, que frases bacanas. Ó, Jesus morreu por você, Jesus estará com você sempre, e Jesus sempre cuidará de você. Se Jesus é meu pastor, nada me faltará. Aquilo que eu não tenho é o que eu não, porque eu não preciso. Jesus é Deus. Nossa, aqui teve bônus tracks aqui com louvor. Excelente, filha, Deus te abençoe. Você vai falar, não vai? Muito bem. Jesus morreu por você, Jesus te ama e Jesus sempre estará com você. Muito bem. Vamos mostrar para o pessoal o seu desenho? É tudo isso. É sobre isso mesmo. Deus te abençoe, filha. Quer falar? Então me ajuda aqui. Direto igual o Tiago aqui, ó. Primeira frase. Vai para a igreja. Concordo com você. Na igreja é tudo de bom. Concordo também. É na igreja que você devia... Que você o quê? Que você tem tudo. A nossa Tiaga aqui, né? Direta e reta. Parabéns. Deus abençoe. Quer falar? Posso falar? Jesus morreu na cruz para nos salvar e perdoar. Aqui nessa Bíblia tem escrito alguma coisa aqui? Então, está resumido aqui, olha só. É disso que nós precisamos falar. Jesus morreu na cruz para nos salvar e perdoar. Deus te abençoe, filha. Vem para cá, Davi. Quer falar? Falar de Jesus, da Bíblia e falar da igreja. Esse é um resumo da melhor qualidade. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, viu? Meus irmãos, vocês viram que as possibilidades são várias aí que as nossas crianças trouxeram para nós. E a gente esperava isso mesmo. Entretanto, aqui, cada exemplo que cada uma delas trouxe, a gente pode perceber, ou pôde perceber, que o mais importante foi contemplado em todas as expressões delas aqui. E o que pode resumir, unir todos esses desenhos é que as nossas palavras sejam como refletores, como holofotes, que apontem para Cristo e tragam glória a Deus. Que o nosso falar aponte para Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém? Queria chamar os nossos irmãos presbíteros que podem vir à frente para que nós celebremos o sacramento que o Senhor deixou para nós. Quando o Senhor entregou a sua vida naquela cruz, Ele nos orientou para que nós o fizéssemos em memória dEle, para que nós, de forma reiterada, pudéssemos repetir como o símbolo daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, para que nós jamais nos esqueçamos do grande bem que nos alcançou. E é por isso que está escrito em Mateus 26, do 26 ao 29, assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que dessa hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E meus amados irmãos, na celebração do sacramento da ceia, da Eucaristia, e o nome que se quiser dar, nós trazemos à memória aquilo que pode nos dar verdadeira esperança. Nós temos diante de nós um símbolo. É um pequenino pão, um pequenino cálice, que nem de perto passam perto da realidade da ceia que o Senhor teve com seus discípulos. Ali houve comida com fartura. Mas, embora seja um pequeno símbolo,
nós podemos ver a grande realidade contida no ato de entrega do nosso Senhor, contido nesses elementos. Nesse pequenino pão e nesse pequenino cálice, nós temos a expressão do grande amor de Deus, que veio ao nosso encontro, que se encarnou e que tomou sobre si as nossas dores. E por isso, nós participamos dele com gratidão e com alegria. Embora o símbolo seja um símbolo de morte, Jesus foi morto naquela cruz. Ele, na realidade, aponta para a vida eterna conquistada por esse ato. Jesus disse aos seus algozes: a minha vida ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a entrego. E ele a entregou, porque ele tinha plena consciência de que esse era o único remédio possível para nos tirar da condenação do pecado. E por isso, com alegria, nós participamos desse momento. E se você é membro dessa igreja ou de outra igreja genuinamente evangélica, está em comunhão com a sua igreja, tem autorização da sua liderança, você pode participar desse sacramento. Essa não é uma mesa exclusiva da Igreja Presbiteriana Independente, é a mesa do Senhor. E por isso todos aqueles que têm compromisso formal com Ele, estão em comunhão com a sua igreja, devem participar. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos afastar da mesa. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Ou seja, no exame, nós precisamos detectar as falhas que temos e buscar corrigi-las, e não nos afastar da mesa. E por isso, o convite é para todos aqueles que têm um compromisso com o Senhor: venham todos participar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque Jesus Cristo é a razão de que nós não temos mais nada a temer, porque Ele levou na cruz toda a condenação que havia contra nós. Vamos orar, pedindo ao Senhor que abençoe esses elementos. Nós não cremos que esses elementos se transformam em nada além do que são. Continuam sendo cálice e pão. Mas cremos que de forma especial Deus nos abençoa ao participar com diligência deste momento. Deus comunica virtude e graça sobre as nossas vidas. E por isso nós tomamos com alegria. Pai bendito, louvamos o Teu nome, porque neste símbolo está contido o grande amor com que o Senhor nos amou. Te louvamos porque, embora saibamos que não merecemos, fomos agraciados pela Tua bondade. Ó Deus, ao tomarmos deste pão e deste cálice, que nós possamos de fato trazer ao nosso coração aquilo que pode nos dar esperança, de que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E por isso, pelo mérito dele, nós podemos tomar, participar, porque fomos resgatados da condenação do pecado. Te louvamos, porque o Senhor estendeu essa bênção a nós. Tu mesmo conquistaste o direito para que nós estivéssemos na sua presença. E por isso nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, te somos gratos, no nome de Jesus. Amém. E por isso, todos aqueles que têm um compromisso com o Senhor, e bem como os seus filhos, porque o Senhor estende essa bênção à nossa geração, podem participar desse sacramento. E se você vai participar, eu peço que, se você pode, se coloque de pé, para que os nossos irmãos presbíteros possam entregar com facilidade os elementos. Cantemos ao Senhor.
vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aleluia, Senhor. Aleluia. E porque Ele morreu a nossa morte, nós podemos ter vida eterna na presença do Senhor. Alguém foi involuntariamente omitido na distribuição dos elementos? Se houver alguém, pode fazer um sinal. Pegou aí? Mais alguém? Alguém que não foi servido? Por isso, porque o Senhor assumiu sobre si a nossa condenação, o pecado que havia e pesava contra nós, e morreu a nossa morte, nós podemos viver a vida eterna que Ele dotou a nós. E por isso, com alegria, tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento, ó Deus, em que participamos da Santa Ceia, Deus. Possamos, ó Deus, trazer em nossas memórias tudo aquilo que nos dá a esperança, que é a Tua presença, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por cada um de nós, ó Deus. Fica sempre conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos todos ficar de pé, receber a bênção do Senhor, pedindo que Ele nos conduza para que, quer comamos ou bebamos, quer falemos ou façamos qualquer coisa, que tudo seja feito para a glória dEle. Por isso eu peço que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com você e com todo o povo de Deus, que se acha espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de graça, de luz, de bênção. Vamos na paz do Senhor.